Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Cumprimento a todos os vereadores mirins convidados e, especialmente, agradecemos os que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito à vereadora mirim, Aurora, que recepcione o gerente de assuntos da juventude, Enzo Vieira, que fará o uso da tribuna livre, e a ex-vereadora mirim, Maria Eduarda Zimmermann, para fazerem parte da mesa diretora. Agradecemos também a presença das vereadoras mirins suplentes Esther Jasmin dos Santos e Juliana de Souza Boff. Muito obrigado pela presença. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido a vereadora mirim, Eduarda Batista da Silva, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Muito obrigada. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão solene de posse e eleição da mesa diretora. Ata da sessão de posse e eleição da mesa diretora do primeiro semestre 26/2/2024. Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 19h30, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins eleitos para a legislatura 2024 da Câmara Mirim. Sob a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Blumenau, o vereador Maurício Gol, para a sessão solene de posse e eleição da primeira mesa diretora da legislatura 2024. Compareceram à sessão, além dos 15 vereadores mirins titulares, a excelentíssima senhora vice-prefeita Maria Regina Soar, a excelentíssima senhora deputada estadual Ana Campagnolo, o excelentíssimo senhor secretário municipal de educação Alexandre Matias, os senhores vereadores mirins Giovino Cardoso Neto, professor Gilson de Souza e a vereadora Silmara Miguel, além do assessor do programa vereador mirim Kleber Pereira Fonseca. Após a abertura oficial, procedeu-se ao acompanhamento do hino nacional. Na sequência, tomaram posse os vereadores mirins titulares, prestando compromisso e assinado o termo respectivo. Fizeram uso da palavra as autoridades acima mencionadas, após o que a sessão foi suspensa por 5 minutos a fim de que pudesse ocorrer a organização para a eleição da mesa diretora do primeiro semestre da legislatura 2024. Retomada a sessão, sob a presidência da vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, por ser a mais idosa, secretariada pela vereadora mirim Juliane dos Santos Trindade, segunda mais idosa, foi realizada a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente para a vereadora mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves. Realizada a votação aberta no microfone central, foi eleita a chapa número 1, composta pelos vereadores mirins Emanuel de Lara Vaz, Joseph Isaac Mertens, Lucas Juquiderete e Paulo Ricardo Bueno, os quais passaram a ocupar respectivamente as funções de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Após assumirem as funções, o presidente mirim declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a primeira sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de março de 2024, às 9 horas no plenário dessa Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ao vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. Primeira reunião ordinária em 11/3/2024. Resumo do expediente. Vice-presidente. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 1 de 2024 ao número 7 de 2024. A ordem do dia. Justificaram a ausência nesta reunião ordinária as vereadoras mirins Maria Tereza Fernandes e Milena Yunsek Borges. Convido nesse momento o gerente para assuntos da juventude, Enzo Vieira, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia, presidente, bom dia, mesa diretora, bom dia a todos os vereadores mirins, a quem está nos acompanhando. Mais uma vez a gente está aqui, iniciando esse ano, estou muito feliz, quero agradecer o convite. Acho que a gente tem bastante ideia para trocar, acho que eu consigo falar para vocês o que a gente faz lá na gerência da juventude. Tenho certeza que vocês aqui estão super bem amparados e vão, com certeza, conseguir construir um ano muito bonito. Na nossa gerência, a gente teve algumas conquistas que foram... como eu posso dizer, que foram assim muito boas, não só para a cidade, mas para o estado, e fez com que a gente fosse até Brasília para mostrar o que a gente fez aqui em Blumenau.
Então, a gente, por exemplo, ano passado, aprovamos o Plano Municipal da Juventude, que é o plano que vai nortear as políticas que a gente tem na cidade para a juventude. A gente tem um Conselho Municipal da Juventude atuante, que vocês podem sempre vir participar. Inclusive, a gente vai ter eleições, que o edital vai sair essa semana. A gente teve um aumento de 106% na procura do programa ID Jovem, que é um programa do governo federal. A gente também, ano passado, fez a ARME, aqui na Rua das Palmeiras, que é um grupo de artistas relacionados à música eletrônica aqui de Blumenau. Então, a gente pegou todos esses artistas e fez eles exporem o trabalho deles de forma gratuita aqui para os jovens. A gente valorizou o rap, o hip-hop, o trap, todos esses grupos musicais que muitas vezes são invisíveis para a população. A gente colocou eles dentro do sistema da juventude da nossa cidade, dentro da Conferência Municipal da Juventude, que a gente realizou pela segunda vez em Blumenau. A gente também, no passado, realizou a primeira Semana Municipal da Juventude. Poucas cidades no estado têm isso que a gente tem aqui em Blumenau. Tantos eventos da juventude que passam por todas as secretarias. Saúde, educação, cultura, meio ambiente, esporte, não é? E a gente também realizou o Dia Mundial do Skate ano passado para comemorar esse dia com os skatistas. E aí a gente, então, fez a conferência municipal aqui, fomos a Florianópolis para realizar a conferência estadual e depois também fomos eleitos 5 pessoas de Blumenau, 5 jovens daqui foram até Brasília para representar a cidade. Então, na verdade, além de falar desses avanços que a gente teve no ano passado, eu também acho que é muito importante vocês, como vereadores mirins, entenderem todos os programas, né, ou melhor, alguns deles, que a prefeitura tem, que vocês podem propagar. Porque vocês têm que ter claro na cabeça de vocês o quê? Qual que é a função do vereador mirim? Né? Vocês foram cada um eleitos na escola de vocês, mas quando vocês entram aqui, vocês precisam entender que, vocês estão representando a escola de vocês, a comunidade de vocês, o bairro de vocês. Então, vocês precisam perguntar para as pessoas precisam saber que vocês podem ser a voz delas. E quando vocês estão aqui, vocês têm o Paulo, vocês têm a Adriana, vocês têm uns 15 vereadores que podem ajudar. Às vezes tem uma rua que tem um buraco, uma escola que tem algum problema, e aí é aqui, nesse local, que vocês vão discutir. Vão vir nessa tribuna, vão falar, olha, eu conversei com fulano, teve esse problema aqui, e aí, por causa disso, eu fui na outra pessoa. Então, vocês têm muito poder na mão de vocês. E vocês precisam saber usar isso para mostrar para os colegas de vocês, para dizer, olha como eu estou fazendo a diferença. O voto de vocês fez a diferença, e eu sou um jovem que vai fazer um futuro aqui nessa cidade. Então, é muito importante que vocês tenham. E aí, aqui em Blumenau, a gente tem um programa do ID Jovem, que é um programa para o jovem de 15 a 29 anos, que se insere em alguns critérios, vocês vão pesquisar depois como tarefa, e aí esse programa ele vai dar passagem de um estado para o outro de graça, para aquele jovem que não tem renda. Tem um programa Adolescente Aprendiz, da Secretaria da Profamília, que vai achar estágio para o jovem que quer achar estágio. Tem um programa dos esportes, da Secretaria da Profamília, que não só na Profamília, mas nos bairros, um programa que a gente chama de descentralizado da nossa prefeitura, que vai fazer com que o jovem fuja, muitas vezes, de outras coisas ruins que a gente tem por aí, para fazer esporte junto da família. A gente tem também o CEDAP, que vai falar sobre gravidez na adolescência, ISTs. Então, esses programas também podem ir até a escola de vocês para mostrar tudo isso que vocês podem ter acesso. A gente tem também o CAPS-I, que vai falar sobre a saúde mental dos jovens. E a gente tem também todos aqueles programas de TI. Então, o Entra 21, Devs to Blue, More Devs to Blue. Então, o que vocês precisam entender é que toda vez que vocês têm alguma demanda, com certeza absoluta, tem alguma secretaria nessa cidade que vai poder suprir essa demanda. Seja na saúde, na educação, no transporte público, em qualquer área, vai ter alguém que vai conseguir ajudar vocês a solucionar o problema. E é isso que vocês têm que mostrar para as pessoas que vocês são. Pessoas que solucionam problemas. Que o investimento que a gente faz aqui em vocês funciona. Hoje, Blumenau é referência nesse programa aqui. Vocês não têm ideia disso, mas com certeza, se vocês perguntarem para a Adriana, para o Paulo, eles vão explicar para vocês o quão importante, o quão conhecido é o programa do vereador mirim em Blumenau, no estado inteiro.
E não importa onde vocês forem, qualquer programa de vereador mirim, qualquer programa do sistema público, quando vocês disserem que vocês foram vereadores mirins em Blumenau, todo mundo vai respeitar vocês. Então, vistam bem essa camisa, representem a população, representem o bairro de vocês e solucionem as questões. Aproveitem tudo isso que vocês têm, aprendam, repassem informações, conversem com os vereadores, com os coordenadores, para vocês seguirem e conseguirem trabalhar cada vez mais, não só por vocês, não só pelos jovens, mas por toda a cidade. Muito obrigado. Agradeço ao gerente Enzo pelas palavras. Fique à vontade para permanecer na sessão ou retirar-se se tiver outros compromissos. Muito obrigado. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Juliane dos Santos Trindades, da Escola Básica Municipal Bilíngue Patrícia Helena Finardi Pegolin, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento todos os membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, coordenadores do programa, professores e a todos que nos prestigiam por meio da TV Legislativa e das redes sociais. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a ex-vereadora mirim Maria Eduarda, o gerente para assuntos da juventude Enzo Vieira e o ex-vereador mirim Davi da Costa. Bom dia a todos. Trago para este espaço a discussão acerca do problema da poluição que ocorre desde o século XIX na Inglaterra, no início da Revolução Industrial e cresce cada vez mais. A poluição pode nos prejudicar de várias formas. Na maioria delas, o lixo se faz presente, podendo causar enchentes, acidentes no trânsito, além de fazer mal para os animais. A poluição está praticamente no nosso dia a dia, tendo poluição visual, sonora, atmosférica e muito mais. Muitos rios e lagos sofrem por conta da poluição. De exemplo, podemos citar a poluição do rio Tietê. De acordo com o relatório da função SOS Mata Atlântica, publicado em 19 de setembro do ano passado, a mancha da poluição no rio Tietê cresceu 31% e chegou a 160 quilômetros de extensão. Um absurdo. O rio é conhecido nacionalmente por atravessar ao longo de seus 1.100 quilômetros de extensão, praticamente todo o estado de São Paulo, de leste a oeste. Grande parte do lixo industrial urbano da cidade de São Paulo é despejada de maneira irregular no leito do rio. Segundo o artigo da USB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, essa prática tornou-se comum devido à ausência de uma rede de captação de esgoto no período da industrialização brasileira, na década de 1930 até a década de 1970. É visível que a maioria da poluição dos rios acontece pela falta de saneamento básico, que normalmente representa também uma falta de interesse nessa política pública. É triste ver a ignorância e a falta de empatia das pessoas. Nosso meio ambiente seria totalmente diferente se começássemos a contribuir para o melhor dele. Outro exemplo que poderíamos citar é a Fossa das Marianas. De acordo com os dados publicados pelo National Geographic, em 10 de maio de 2018, a Fossa das Marianas, ponto mais profundo do mar, estende-se por 2,5 mil quilômetros em uma parte remota do fundo do Oceano Pacífico. Mas se você imagina que ela escaparia da ofensiva global da poluição por plástico, está enganado. Um estudo recente revelou que uma sacola plástica, como aquelas oferecidas em supermercados, é agora o pedaço de lixo plástico mais profundo já encontrado. O material estava a uma profundidade de 10 quilômetros dentro da Fossa das Marianas. Quando pensamos em Blumenau, é muito comum acontecer um mutirão de limpezas nos nossos riachos, que atravessam nossa cidade e chegam até o rio Itajaí-Açu. E são tirados quilos e quilos de lixo despejados irregularmente nesses locais. Todos aqui certamente conhecem... Certamente todos conhecem o histórico de enchente da nossa cidade. A poluição acaba sempre sendo um complicador. A cada dia, a poluição e o lixo se tornam mais presentes em nosso cotidiano. E a cada dia está mais difícil de combater esse problema. Mas acredito eu que todo problema tem sua solução. Se começarmos a cuidar do nosso lixo, também cuidaremos do próximo.
Grande parte da poluição dos rios é por conta dos produtos químicos e resíduos em geral que vêm de fábricas. O cuidado com o lixo não é individual, mas sim coletivo. E é importante que possamos pensar em soluções. Por exemplo, fazer um movimento que um dia do mês saíssemos para recolher o lixo. Afinal, todos merecem uma cidade limpa. Assim como fiscalizarmos se as indústrias da nossa cidade têm cumprido o seu papel no descarte de lixo e resíduos corretamente de acordo com a legislação ambiental vigente. Obrigada pela atenção de todo. Passo a palavra para a mesa, devolvo a palavra para a mesa diretora. Com a palavra, o vereador mirim Joseph Isaac Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente mirim, o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial a ex-vereadora mirim Eduarda, o ex-vereador mirim Davi da Costa e o gerente para assuntos da juventude, Enzo Vieira. Hábito da leitura. Você sabia que o hábito de ler é extremamente importante para o ser humano? Abre aspas. O homem que não tem o hábito de ler está aprisionado em seu mundo imediato. Fecha aspas, Lin Yutang. É comprovado que ler auxilia na concentração, memória, raciocínio e compreensão, estimula a linguagem oral e amplia a capacidade criativa. Ou seja, é de suma importância para o desenvolvimento de nosso cérebro. De acordo com o pesquisador do Instituto do Cérebro INSER e professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida Augusto Butchwise, ler é um exercício que estimula o cérebro de diversas formas. Além das citadas anteriormente, este hábito também ajuda na imaginação, mentalização, antecipação e aprendizagem. Isso funciona como um exercício para o nosso cérebro. Mesmo ele não sendo um músculo, é preciso que ele seja estimulado. No site do Colégio Cognos, Sistema Mackenzie de Ensino, podemos ver que o cérebro de quem sabe ler é diferente das pessoas analfabetas, que não sabem ler nem escrever. As diferenças dos dois cérebros são a forma que eles processam sinais visuais, como formam memórias, como raciocinam e como entendem a linguagem. Porém, saber ler é algo comum nos dias de hoje, e o que devemos questionar é: qual a diferença de pessoas que leem pouco para as que leem constantemente? De acordo com o psicólogo mexicano Fesque Ostrowski Solis, aprender a ler molda os nossos sistemas neuropsicológicos. Isso significa que os hábitos citados anteriormente triplicam quando estamos lendo. Mesmo tendo todos estes benefícios, provavelmente você já ouviu falar que os brasileiros leem pouco. Mas o quão pouco é em relação a outros países? Segundo a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto ProLivro, Itaú Cultural e Ibope Inteligência de 2019, o brasileiro tinha uma média anual de 4,96 livros lidos por habitante. Desses, apenas 2,46 são lidos do começo ao fim. Os países que as pessoas mais leem são Finlândia, com 14 livros por ano, Canadá, também com 14, e a Coreia do Sul, com 10. Portanto, o que Lin Yutang disse está se tornando uma realidade nos dias de hoje. Vemos uma geração cada vez mais conectada com a internet e isso está nos aprisionando. Podemos ver isso em uma pesquisa feita pela plataforma Electronics Hub. Das 16 horas que os brasileiros não passam dormindo, 56,6% passam na frente de telas. Cerca de 9 horas, sendo o segundo país do mundo que mais fica na internet. A pergunta que devemos fazer é como vamos mudar este hábito? Seguem algumas dicas para começar a ler. Primeira dica: procure estipular metas. Tente ler 10 ou 15 páginas por dia. Vá aumentando com o tempo. Segunda dica: procure ler livros sobre temas que goste. Terceira dica: comece lendo livros pequenos e depois que você já adquiriu o hábito, passe para livros maiores. Quarta dica: converse sobre os livros com outras pessoas. Além de ser um ótimo entretenimento, você pode influenciar os outros além. Nada mais a declarar. Fecho meu discurso agradecendo ao meu Deus, público presente e os que nos prestigiam por meio das redes sociais. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Paulo Ricardo Bueno, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Norma Dignat Huber, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a ex-vereadora mirim Maria Eduarda e o ex-vereador mirim Davi da Costa. Estou aqui atrás de mudança do transporte escolar, pois quando se trata de jogos municipais, apresentações de bandas, feiras e outras coisas que são fora do ambiente escolar, a escola precisa arrecadar dinheiro para os ônibus através de rifas, venda de pastéis e outros meios relacionados. Os estudantes correm risco de perderem a oportunidade de competir e concorrer a prêmios em um esporte que gostam e se esforçam para serem bons, pelo fato de não conseguirem estar presentes nos locais. Isso, em minha opinião, é meio injusto com os estudantes que investem seu tempo nessas tarefas. Acredito eu que a prefeitura poderia auxiliar nessas viagens, talvez disponibilizando um transporte gratuito para esses casos. Seria de grande ajuda, tanto para as escolas quanto para os estudantes que a frequentam. Pois assim, acredito que, além de evitar preocupações, tanto da equipe gestora e professores, quanto de alunos, poderia assim encorajar os estudantes a praticar esses esportes, pois eles perceberiam que realmente a escola e a prefeitura querem incentivá-los a se exercitar e fazer coisas que vão além do ensino comum, como a banda, por exemplo. Chegando ao fim do meu pronunciamento, gostaria de agradecer a todos pela atenção e agora retorno a palavra para... É isso. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Alissa Lois, da Escola Básica Municipal Vidal Ramos, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar em especial a ex-vereadora mirim Maria Eduarda Zimmermann e o ex-vereador mirim Davi da Costa. Entendemos que a educação é necessária para a formação de todos, e é ela que nos proporciona o conhecimento que carregamos para o resto de nossas vidas. Mas, apesar de ser tão importante, ainda existem questões a serem resolvidas. Percebemos que nas escolas, em sua grande maioria, os estudantes não têm interesse nas aulas, mas se fizermos uma breve análise, a maioria desses alunos sofrem ou passam por algum tipo de problema, como intrigas familiares, ansiedade, TDAH, depressão ou bullying feito dentro da própria escola. Por isso, acho que seria de grande precisão que tivessem profissionais na área, psicólogos ou terapeutas dentro das escolas como uma rede de apoio, além dos professores. Temos outro ponto também, que seria a falta de conhecimento sobre as pessoas com deficiência e suas necessidades individuais. A inclusão no Brasil está regida por lei, que tem como propósito o acesso de alunos e alunas PCD, mas mal começamos o ano e já temos diversas reclamações de pais sobre a falta de professores de apoio e suporte aos seus alunos, que precisam ser auxiliados durante as aulas. Acima disso, também temos certos professores de apoio que não entendem seus alunos. Alguns acabam prejudicando seus próprios alunos, tentando forçá-los a entender a matéria na mesma facilidade que o restante, o que poderia ser resolvido com atividades inclusivas e, para a falta de professores de apoio, atividades que podem ser substituídas por professores substitutos. E, para finalizar, quero falar sobre o incentivo da leitura. Sabemos que nem todos gostam do hábito de ler, mas dentro do ambiente escolar, defendo que deveria ser colocado em prática. Vou usar o exemplo da minha escola, Vidal Ramos, onde a professora de português, Priscila Galotti Petri, pediu para que todos os alunos pegassem um livro da biblioteca e fizessem um breve resumo sobre a história lida, fazendo com que todos tivessem a leitura como tarefa, independente se o livro era grande ou pequeno. Para ela, o importante era que você estivesse lendo. Além disso, tivemos outra atividade muito divertida com ela, onde cada um ganhou um capítulo de um livro de contos e fizemos um resumo sobre ele, mas dessa vez tínhamos que ler em voz alta na frente de todos,
o que fez com que muitos que sentiam vergonha percebessem que era mais fácil do que pensavam. Por fim, quero falar que a educação em Blumenau é ótima, mas ainda existem essas demandas. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a ex-vereadora mirim Maria Eduarda e o gerente para assuntos da juventude, Enzo Vieira. Sou Gregório, estudante do 9º ano da EBMB, professora Hela Altenburg, e hoje venho tratar de um assunto deveras importante, a invisibilidade dos protetores e protetoras de animais. Nos últimos 2 anos, tivemos 4 casos de abandono de animais em minha escola. Todos os animais foram bem cuidados durante o tempo que passaram conosco. Sorte a deles, já que muitos acabam morrendo de fome porque acabam não recebendo a atenção devida. Segundo o site UNB Notícias, a OMS estima que tenha no mundo cerca de 30 milhões de animais em estado de abandono. E ainda acrescento que, de acordo com o site de notícias NSC Total, nos períodos de festa de fim de ano, a quantidade desses animais indefesos na rua cresce cada vez mais. Embora nossa cidade tenha alguns programas de proteção aos animais, como o Disque Denúncia para Maus Tratos, que atende pelo número 156, e em 2023, um intensivo programa de castração que atingiu a marca de 11.768 animais castrados e microchipados. Essa informação vem segundo a matéria do site da Prefeitura de Blumenau. Mesmo assim, as ruas continuam cheias de animais sem um lar. Algumas entidades que atuam na cidade não podem mais receber animais devido estarem atingindo o nível máximo de ocupação. Muitas dessas entidades são pessoas sem fins lucrativos que atuam recebendo esses animais em suas casas ou espaços até que alguém os adote. Eles visam proteger, cuidar e conscientizar sobre a vulnerabilidade dos nossos amigos de 4 patas. A maior dificuldade desses protetores independentes é a falta de apoio do poder público e da comunidade civil, o que inviabiliza os cuidados veterinários, como a alimentação, vacinação e limpeza do local onde os animais ficam. Recentemente, uma protetora independente anunciou o fim do acolhimento de novos animais. A senhora Edna Anunseik, de 79 anos, após 20 anos de atuação, não receberá mais animais, mas tratará e cuidará dos que estão sob seus cuidados. Isso ressalta a invisibilidade dessas incríveis pessoas. Obrigado pela atenção e um bom dia a todos. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Jurque Derete, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação, demais presentes nesse plenário, e gostaria também de cumprimentar de forma especial a ex-vereadora mirim Maria Eduarda, o gerente dos assuntos da juventude, Enzo Vieira, e o Clube de Xadrez de Blumenau, que completou 107 anos no último dia 9, sendo o segundo clube mais antigo em funcionamento do Brasil. Bom dia, me chamo Lucas Jurque Derete, tenho 14 anos, sou enxadrista e estudante. Em 2023, fui eleito vereador mirim recebendo 334 votos, os quais representaram 47% do total. Neste meu primeiro discurso de mandato, quero agradecer aos colegas da minha turma que incentivaram
a minha candidatura. Minha candidatura e campanha, como também aqueles que votaram em mim e nas minhas propostas. Agradeço também ao professor Valdecir da Rosa, coordenador pedagógico do Ensino Fundamental 2, anos finais do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que foi responsável pela realização do pleito em nossa escola. Em especial, agradeço aos meus pais que me apoiaram desde o começo de minha candidatura para vereador Mirim. Gratidão a todos. Sinto-me lisonjeado por estar aqui e fazer parte deste projeto. Neste meu mandato, me comprometo em me dedicar ao máximo para aprender como funciona a Prefeitura, o Estado e o Congresso Nacional, construindo ao longo do processo de aprendizagem novos vínculos de amizade com todos envolvidos no projeto. Além disso, apresentarei e defenderei as propostas que fizeram parte da minha campanha, que foram as seguintes: inclusão de aulas de educação financeira na grade curricular de todas as escolas de Blumenau, tanto nas privadas quanto nas estaduais e municipais, com o objetivo de melhorar o gerenciamento consciente de cada cidadão com relação ao dinheiro. Projeto esse que já existe há alguns anos na minha escola e tem sido de grande valia para a informação humana e profissional dos estudantes. Inclusão de aulas de Libras na grade curricular de todas as escolas de Blumenau, tanto nas privadas quanto nas estaduais e municipais, com o objetivo de promover uma factível inclusão e interação dentro e fora do ambiente de ensino. Também quero buscar maior incentivo financeiro da Secretaria Municipal de Esportes, SME, para as categorias de base. Proponho 2 amistosos por ano entre escolas, nas modalidades disputadas na Olimpíada Estadual Catarinense, OLESC, visando estimular a prática do esporte e identificação de novos talentos. Além dos objetivos mencionados, estou aberto a novas propostas de melhorias para nós e para a nossa cidade. Pretendo também apoiar os projetos dos demais vereadores mirins, que visam trazer o melhor para a comunidade acadêmica e cidadã. Obrigado a todos por me ouvirem. Devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora mirim Eduarda Batista da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meio de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a ex-vereadora mirim, Maria Eduarda Zimmermann, e o ex-vereador mirim, Davi. Nos últimos anos em Blumenau, poucas escolas têm o ensino de educação financeira. Atualmente, o colégio que ganha mais destaque neste aprendizado é o Colégio Bom Jesus de Santo Antônio, uma escola particular. Mas, e as municipais? É de extrema importância uma atenção ao assunto e ao menos uma palestra, projeto sobre o assunto, preparar os estudantes, principalmente dos anos finais, para ter a consciência econômica, administrar com sabedoria seu salário e a relevância de guardar uma quantia. A economia rege a cidade, o país. Por isso, é motivo de preocupação quando seus cidadãos são leigos no assunto. Por fim, trago a vocês uma frase que me impactou e me direcionou no discurso de hoje. Educação financeira não é sobre dinheiro, mas sobre liberdade. Professor Ricardo Viana, economista. Que em breve nossas escolas nos ajudem a ser financeiramente livres. Muito obrigada, agradeço pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Francisco Rinaldo Cosmos de Assis, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. E gostaria de cumprimentar de forma especial a ex-vereadora mirim, Maria Eduarda.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que confiaram em mim e me elegeram como vereador mirim. Estou muito honrado em representar a nossa comunidade e estou comprometido em fazer o melhor para o nosso município. No meu mandato, irei tentar enfocar em questões como a melhoria na educação, a promoção do esporte e lazer e a atenção à saúde e bem-estar da nossa juventude. Além disso, pretendo trabalhar em projetos que visem a preservação do meio ambiente e a inclusão social. Estou aberto ao diálogo e a ouvir as demandas da comunidade. Por isso, conto com a colaboração de todos para construirmos juntos um futuro melhor para nosso município. Obrigado pelo voto de confiança e vamos juntos trabalhar para fazer a diferença. Com a palavra, a vereadora mirim Lawane Rudolf Loures, da Escola de Ensino Fundamental José Vieira Corte, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a ex-vereadora mirim Maria Eduarda Zimmermann, o ex-vereador mirim Davi da Costa. O assunto que irei abordar hoje é sobre a quadra da minha escola, que precisa urgentemente de uma reforma. Não conseguimos utilizá-la por a mesma não possuir uma cobertura e o piso não ser adequado. Nessas condições, os alunos são expostos a vários perigos, como queimaduras devido ao sol, fraturas ao cair, entre outros. Outro problema enfrentado é a falta de segurança durante a realização das aulas, onde a quadra fica à beira da estrada aberta em local de retorno do trânsito. Por esses motivos, as aulas estão sendo realizadas no refeitório, o qual não tem muito espaço e está gerando complicações por conta do barulho, atrapalhando as outras aulas. Finalizando por aqui, agradeço a minha oportunidade e um ótimo dia a todos. Com a palavra, o vereador mirim Felipe de Araújo e Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome, a mesa diretora e os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Eu gostaria de cumprimentar de forma especial os ex-vereadores mirins Maria Eduarda e Davi da Costa. E é isso. O meu pronunciamento hoje é sobre o transporte público. Ele é um direito dos cidadãos e é uma das coisas mais importantes para uma cidade, ajudando pessoas que não têm ou não podem chegar a seus destinos por meios próprios e a cumprirem as suas tarefas de trabalho e lazeres diários. A cidade de Blumenau é um grande exemplo para o Brasil, conhecida por sua qualidade de vida, com a infraestrutura bem desenvolvida, serviços de saúde, educação e segurança reconhecidos no Brasil e no mundo. No que tange o transporte público, nossa cidade ocupa o 10º lugar em melhor qualidade entre sites que mapeiam os municípios brasileiros em diversos critérios, como a mobilidade urbana, a proporção entre carros e ônibus, a necessidade e idade média da frota dos meios de transporte público. Como esses sites são o Smart Bus, FinkSeg, Mobilidade Cidadão e outros. Embora Blumenau ocupe posição em destaque em muitos rankings, o trânsito da cidade ainda é um desafio. Afinal, o índice de lentidão na cidade, em dias úteis e em horários de pico, é extremamente grande.
gerando muitos congestionamentos. Outros problemas que podem ser apontados são o aumento da tarifa e poucos horários de ônibus para determinados destinos, ou horários não viáveis para a comunidade em geral. Incentivar a mobilidade ativa pode ser uma das soluções, utilizando menos os carros e os substituindo por meios alternativos de transporte. Bem, esse é o tema que pode ainda ser aprofundado e podemos pensar juntos em estratégias para melhorar ainda mais o sistema de trânsito da nossa cidade. Agradeço a atenção. Muito obrigada a todos. Com a palavra, vereadora mirim, Aurora Sofia Mendes Gonçalves, da Escola Básica Municipal Tiradentes, e professora Júlia Strakowska. Bom dia a todos. Cumprimento ao presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial os ex-vereadores mirins Maria Eduarda e Davi da Costa. E também o gerente para assuntos da juventude, Enzo Vieira. Em rápida apresentação, eu me chamo Aurora Sofia Mendes Gonçalves. Represento a Escola Básica Municipal Bilíngue Tiradentes e professora Júlia Strakowska, um nome verdadeiramente difícil. Neste meu primeiro pronunciamento, gostaria de expressar a alegria gerada pela participação no programa Vereadores Mirim de Blumenau e as expectativas formadas por essa oportunidade, especialmente as amizades com os colegas, a chance de trazer reivindicações da comunidade, as conversas com autoridades, a troca de ideias com parlamentares mirins de outras cidades da região, do estado e do país. Como exemplo dessas expectativas, quero destacar minha primeira proposição à mesa diretora mirim, onde requeri o encaminhamento de pedido de providências no sentido de que seja realizada a manutenção urgente no piso interno, telhados e forros da minha escola. Esse pedido se faz necessário porque há meios fios quebrados e calçadas danificadas, que oferecem risco aos alunos, professores e funcionários que por ali transitam. Além disso, há goteiras e infiltrações em diferentes ambientes da escola. Este é um exemplo simples, mas bem interessante, pois ele representa a integração entre o Poder Legislativo e as instituições de ensino de Blumenau, ao mesmo tempo em que amplia o desenvolvimento da consciência política, não só aos participantes desse programa, mas a todos os alunos que tomam conhecimento dessa integração, incentivando a formação da cidadania dos estudantes, promovendo a compreensão do papel do Poder Legislativo Municipal e, consequentemente, o fortalecimento da democracia. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim, Sofia Vogt Bayer, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial o ex-vereador mirim e colega violinista Davi da Costa, a ex-vereadora mirim Maria Eduarda Zimmermann e o gerente para assuntos da juventude, Enzo Vieira. Recordo a campanha de participação política da Secretaria da Mulher. Violência política contra a mulher. A maior vítima é a democracia. Na última sexta-feira, dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Há 107 anos, nesse mesmo dia, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida, um grande marco de participação política feminina na sociedade. Entretanto, hoje em dia as mulheres representam 53% do eleitorado brasileiro. Apesar disso, a participação feminina nos parlamentos é bem menor, situando-se entre 15% e 20% de acordo com a Secretaria da Mulher.
Nos cargos executivos, como governos estaduais e prefeituras, esse percentual é ainda mais baixo. De acordo com um dos estudos mais recentes, o Mulheres na Política 2020, divulgado pela ONU Mulheres, o Brasil ocupa o antepenúltimo lugar entre as nações da América Latina no quesito representatividade feminina, englobando cargos executivos, legislativos e ministérios. O país está à frente apenas de Belize e Haiti, em penúltimo e último lugar, respectivamente. Apenas 87 mulheres já assumiram cargo de chefe de Estado ou governo no mundo, em comparação com milhares de homens. No Brasil, apenas uma, Dilma Rousseff, ocupou esse cargo. Nessa Casa Legislativa, nenhuma mulher foi eleita presidente da Câmara. Somente a vereadora Silmara Miguel, que foi eleita vice-presidente da Câmara de 2021 a 2022, foi a primeira mulher a presidir uma sessão na história de Blumenau. No âmbito das leis, remete-se à Constituição Federal de 1988, que traz em seu parágrafo único, artigo 1º, a participação direta do povo nas decisões de interesse comum. Além disso, garante uma maior autonomia para mulheres por meio de dispositivos que asseguram a igualdade entre homens e mulheres, conforme o artigo 5º, inciso 1, que garante a igualdade perante a lei, e o artigo 226, que garante a proteção e participação das mulheres no âmbito familiar. Se os direitos de homens e mulheres, não só na participação política, mas na sociedade, são iguais, por que tão poucas mulheres ocupam cargos políticos, mesmo sendo mais da metade dos eleitores? Por que algumas mulheres dentro da política não são indicadas como titulares em comissões, nem líderes de seus partidos ou relatoras de projetos importantes? Por que são constantemente interrompidas em seus discursos, excluídas de debates, questionadas sobre sua aparência física e forma de vestir e indagadas sobre suas vidas privadas? Apesar de tais ações serem caracterizadas como crime pela Lei nº 14.192, de 2021, por que a violência política de gênero e a falta de representatividade feminina continuam a existir atualmente? A cultura preconceituosa presente tanto entre homens quanto mulheres, que não reconhece que a política deve ser exercida por todos e que, além disso, a política abrange todos, faz com que muitas mulheres competentes não consigam alcançar os cargos que almejam. E, além disso, não se considerem aptas para assumir tal poder. No final, quem mais sofre é a democracia, que se vê incapaz de representar verdadeiramente o povo. Como mulheres vereadoras, não devemos abandonar essa luta e devemos exigir nossos direitos, além de nos apoiar para representar juntas o nosso povo. Agradeço a atenção de todos vocês. Desejo um ótimo dia a todos. Passo a palavra ao vice-presidente vereador mirim Joseph Isaac Mertens para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra ao vereador mirim Emanuel de Lara Vaz, da Escola Adventista, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento ao vice-presidente da Câmara Mirim, Joseph Isaac Mertens. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. De forma especial, cumprimento a ex-vereadora mirim, Maria Eduarda, e o ex-vereador mirim, Davi Costa. Imagina um mundo onde todas as pessoas são surdas e se comunicam por meio da linguagem de sinal. Porém, você é a única pessoa, abre aspas, diferente. Você não entende nada e não consegue se comunicar com o mundo exterior, que, por sua vez, não tem interesse nenhum em se comunicar com você. Por isso, quando você vai à escola, fica sozinho em todos os momentos e, novamente, quando volta para a escola, volta para casa, fica sozinho, num ciclo vicioso que se repete todos os dias. Posso deduzir que nenhum de vocês, e nem eu, gostaríamos de viver dessa forma. Porém, essa narrativa que eu acabei de falar a vocês, acontece há muito tempo, onde nós, que nos consideramos normais, ignoramos totalmente portadores de deficiência. E por quê? Pois na nossa sociedade, as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmas, sem se preocupar com o próximo e muito menos com as pessoas deficientes, onde elas acabam excluídas no meio da multidão. Tanto que o que as pessoas que consideram anormais ou diferentes, o que nós sentimos muitas vezes por elas é pena.
Só que elas não precisam da nossa pena. Elas precisam se sentir incluídas, se sentirem amadas e queridas em todos os âmbitos do nosso município, da educação principalmente. Ou você acha que elas não percebem quando são excluídas e desprezadas? É claro que percebem, são pessoas. E é isso que temos que entender e fazer com que os outros entendam. A igualdade é para todos e isso inclui essas pessoas. E nesse ano teremos uma oportunidade ímpar para trabalhar por essas pessoas e outras pessoas que precisam da nossa ajuda. Porque nós não estamos aqui para vir nessa casa quinzenalmente para sair bonito na foto. Ou para dizer aos outros que somos vereadores mirins. Ou pelo menos não deveria ser assim. Mas retornando ao assunto, segundo dados do IBGE, o número de pessoas com deficiência entre 2 ou mais anos de idade foi de 18,6 milhões de pessoas, o que representa 8,9% da população desta faixa etária. E a cada ano que se passa, esse número só cresce. Por isso, já passou da hora da nossa sociedade amadurecer nesse tema e buscar resolver a discriminação de 18,6 milhões de pessoas que merecem ser tratadas como pessoas que realmente são. A única diferença entre as nossas dificuldades e as delas são que as delas têm diagnósticos médicos. Pois pensem só, nas salas de vocês muito provavelmente existem pessoas ansiosas, nervosas, tímidas, com medo de falar em público, com dificuldade de aprendizado e outras dificuldades que eu poderia ficar listando por muito tempo. Sabe por quê? Porque as nossas dificuldades deveriam nos tornar mais unidos. Só que na sociedade atual, parece que as nossas dificuldades, as nossas deficiências, nos tornam barreiras cada vez mais altas entre nós e o mundo exterior. E isso não deveria ser assim, pois as nossas dificuldades nos ajudam a ser quem somos e fazem com que nós tenhamos que aprender uns com os outros. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão bíblica, que se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 7, onde Paulo diz: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Com o meu pronunciamento, quero provocar em vocês o mesmo sentimento que o meu, quando vejo algo assim acontecendo ao meu redor. Ninguém merece ser tratado dessa forma. Ninguém. E eu espero que vocês tenham o mesmo pensamento que o meu rente a esse assunto. Talvez nesse ano de parlamentares poderemos discordar de vários temas, mas há temas que nós temos que concordar por sermos pessoas. Muito obrigada a todos. Devolvo a palavra ao presidente Emanuel de Lara Vaz para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação dos seguintes requerimentos e proposições. Requerimento 1 de 2024, de minha autoria. Segundo o secretário... O vereador mirim Emanuel de Lara Vaz requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe o pedido de providências no sentido de que em nosso município se instaure um modelo educacional que vise incluir crianças com algum tipo de deficiência ou déficit de aprendizado, por meio de criação de uma comissão de fiscalização, tanto em escolas públicas como privadas, para que sejam garantidos os direitos consolidados no artigo 28 da Lei Federal número 13.146/2015, Estatuto de Pessoa com Deficiência. O pedido se faz necessário tendo em vista que algumas escolas do nosso município não possuem o material adaptado ou professores especializados, que são garantidos por direito pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015. Em discussão. Alguém deseja discutir? Utilizarei a tribuna para realizar a defesa do meu requerimento.
Peço aos vereadores mirins que votem favorável ao meu requerimento, pois, como mencionei em meu pronunciamento, essas pessoas têm muitas discriminações. Só que não é por falta de leis, pois, como mencionado, a Lei 13.146, de 2015, dá os direitos à criança com deficiência e à pessoa com deficiência. Mais precisamente, no artigo 28, fala sobre a educação. E isso é como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é garantido por meio da ação do Conselho Tutelar. Por isso, temos que ter uma comissão de fiscalização para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já que essas pessoas têm tantos direitos como nós. Por isso, peço que votem favorável e para que isso vá até a Prefeitura e eles analisem, porque essas pessoas necessitam dos seus direitos. Nas minhas escolas que eu estudei, não havia todos os direitos garantidos nesse estatuto. E isso dificulta o aprendizado dessas crianças. E eu vou só ler alguns dados aqui para vocês do que a educação afeta, do IBGE 2022. No terceiro trimestre de 2022, a taxa de analfabetismo para pessoas com deficiência foi de 19,5%, enquanto as pessoas sem deficiência, essa taxa foi de 4,1% das pessoas sem deficiência. Apenas 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído pelo menos o ensino médio. Mas, enquanto 57,3% das pessoas sem deficiência tinham esse nível de instrução. Números perceptivelmente desiguais, que estão, assim, pela falta dos direitos garantidos a essas pessoas. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 2 de 2024, vereadora Eduarda Batista da Silva. Segundo secretário. A vereadora mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves requer a mesa diretora mirim... Peraí. A vereadora mirim Eduarda Batista da Silva requer a mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido da realização de asfaltamento na rua Professor Herman Lange, no Morro da Laguna. O pedido se faz necessário tendo em vista que já ocorreram manifestações solicitando o asfaltamento da via, tendo em vista que em dias de chuva os veículos que por ali trafegam frequentemente ficam atolados. Além do mais, no 29/2/2024, ocorreu um deslizamento impedindo a passagem de qualquer tipo de veículos. Dia 29. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento.
Bom, tendo em vista do que vocês acabaram de escutar, eu pedi sobre a situação da via do Morro da Laguna. Como que eu digo? Tendo em vista que já foram muito carro atolado, essas manifestações acontecem desde 2015 e até agora não tem não foi tomada nenhuma providência. Então, por isso, eu conto com a colaboração de vocês e a minha comunidade também. É isso. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 3 de 2024. Vereadora Mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves. A vereadora Mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de que seja realizada manutenção urgente no piso interno, telhado e forros da EBMB Tiradentes e professora Júlia Strauskowski. O pedido se faz necessário tendo em vista que há meios, fios quebrados e calçadas danificadas que oferecem risco aos alunos, professores e funcionários que por ali transitam. Além disso, há goteiras e infiltrações em diferentes ambientes da escola, necessitando, portanto, de um urgente reparo em forros e no telhado. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Não tenho muita coisa a reforçar sobre esse assunto, só que precisamos de um bom espaço para que a educação possa ser bem feita. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 4 de 2024. Vereadora Mirim Milena Junsec Borges. A vereadora Mirim Milena Junsec Borges requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido da solicitação à Secretaria de Turismo de Blumenau, órgão responsável pelo Parque Ramiro Ruidier. O cuidado permanente com os balanços acessíveis para cadeirantes, no sentido de renovar os instrumentos de fanfarra da Escola Cívico-Militar Coronel Pedro Cristiano Federsen. O pedido se faz necessário tendo em vista que os instrumentos da fanfarra estão totalmente debilitados, tendo em alguns gambiarras provisórias que inclusive acabam machucando os integrantes em algumas apresentações. Há também a falta de alguns instrumentos essenciais, ocasionando o empobrecimento de musicalidade nos ensaios e apresentações. A vereadora Mirim Milena Junsec Borges faltou, por isso coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 5 de 2024. Vereadora Juliane dos Santos Trindade. A vereadora Mirim Juliane dos Santos Trindade requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de
a criação de aprimorar os equipamentos esportivos da Escola IBMB Patrícia Helena Finardi Pegorim. O pedido se faz necessário tendo em vista que é de suma importância a educação física e as aulas produtivas, mas não há recurso suficiente. Muitos equipamentos estão debilitados ou não há o equipamento necessário. Apesar de a escola proporcionar a prática de algumas modalidades desportivas como karatê, voleibol, futsal e ping-pong, as quais nos ajudam a aprimorar nossas habilidades, não há equipamento suficiente para conseguir treinar. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Não tenho muito a cumprimentar, mas peço que os vereadores votem a favor do meu requerimento, pois é de suma importância que as escolas que não têm equipamentos esportivos necessário possam ter. Acredito eu que todos almejam pelo melhor de sua escola, assim como eu almejo pela minha. Muitos meios esportivos da minha escola não têm recurso suficiente. Eu acredito que todos gostariam de ter nas suas e acredito que todos gostariam de ter nas de outras pessoas também. Conto com o voto de vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 6 de 2024. O vereador Mirim Joseph Isaac Mertens O vereador Mirim Joseph Isaac Mertens requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe o pedido de providências no sentido de asfaltar a rua Ricardo Voit, localizada no bairro Garcia, em Blumenau. O pedido se faz necessário tendo em vista que esta rua está localizada perto do Colégio Shalom, além de ser muito utilizada pela escola durante toda a semana. Também é usada pela comunidade que acessa diversos prédios comerciais, incluindo consultórios e clínicas médicas na região próxima. Em discussão. Com a palavra o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, essa é uma rua que se encontra próxima ao Colégio Shalom. Além de ser muito usada pela escola e pela comunidade, a gente pode ver muito que perto da região tem muitas clínicas, muitos hospitais, muitos lugares, e essa rua é o principal local onde as pessoas estacionam seus carros, né? Então, eu acredito que seja de suma importância o asfaltamento dessa rua. Conto com o seu voto. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 7 de 2024. Vereador Mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes. O vereador Mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de renovar a pintura da EBMB professora Hella Altenburg. O pedido se faz necessário tendo em vista que toda a pintura da escola, tanto interna quanto da parte externa, está visivelmente comprometida. Em discussão. Com a palavra o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa de seu requerimento. Bom, peço o voto de todos, porque, ao meu ver, nas escolas a gente não precisa apenas de um ensino de qualidade, e sim de um espaço que a gente possa ter qualidade, que a gente possa olhar e ver, nossa, que local bonito, eu gosto de estar aqui dentro. Então, é por isso que eu peço o voto de vocês. Agradeço a minha palavra. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 8 de 2024. Vereador Lucas Jurque Deret. O vereador Mirim Lucas Jurque Deret requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de consertar o buraco localizado na rua Alfonso Souza e Silva, em frente à casa do número 310. Conforme fotos em anexo, o pedido se faz necessário tendo em vista que a rua cedeu formando um buraco e observa-se a formação de uma galeria embaixo do calçamento, que já está com mais de meio metro de profundidade e o corredor, o que é perigoso para os pedestres, principalmente as crianças, como também apresenta perigo aos motoboys, além de poder trazer prejuízos materiais para os veículos que trafegam no local se entrarem nesse buraco. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a tarefa do seu requerimento. TVL, pode mostrar a minha imagem da foto? Com essa imagem, que é o meu projeto, conseguimos ver um buraco do lado do bueiro, que está com uma galeria de mais de meio metro, embaixo ioca, e que traz muitos perigos para a vizinhança do local, como as crianças, os veículos que podem, sem querer, tropeçar aí, tropeçar no caso não, passar em cima, alguém pode tropeçar, uma bola pode cair ali, então por isso eu peço o voto de todos. Obrigado pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convocados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 25 de março de 2024, às 3 horas da tarde, nesta Casa Legislativa. Muito obrigada.